Livros e filmes. Meu filho Pedro fez um daqueles cursos de capacitação na área de controle de qualidade. Me contou ele que logo na primeira semana de aula, ouviu de 2 colegas que se sentavam próximo a ele a seguinte conversa. Cara, eu tenho que comprar um lance aí, mas não sei onde encontrar. Como é o nome? Pequeno Príncipe, sabe onde eu encontro? É filme? Não, é livro. Ué, tenta numa livraria, mas antes vê se não tem filme. É mais fácil ver um filme do que ler um livro. Isso é, mas acho que não tem filme. Ah, então não deve ser livro bom. Por quê? Porque quando o livro é bom, vira filme. Essa é uma das crônicas intitulada Livros e Filmes, da coletânea de crônicas Conversas Roubadas, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo meu amigo escritor Elvio Gonçalves, que nos brinda com a sua presença aqui no estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Elvio, uma honra tê-lo conosco aqui. A honra é sempre minha, Fábio, estar aqui para conversar com os telespectadores do canal TV Câmara Caxias, falando sobre literatura, né? Um assunto que nós dois gostamos, né? E que, bom, tu conhece bem também uma boa parte dessas histórias que eu acho que tu vem acompanhando já há algum tempo, né? E eu digo para todos os amigos, enfim, que conversam comigo sobre essa coletânea de crônicas, que esse foi o primeiro livro que eu escrevi, né? Primeiro livro que eu escrevi. Só que eu não havia publicado ainda, né? Então, se tu observar, o leitor prestar atenção, tem algumas crônicas aí que remetem a 10 anos atrás, né? E então eu fiz esse resgate porque boa parte delas já foram publicadas nas redes sociais, né? E eu precisava então concretizar isso, né? Fazer isso em livro físico. E fazia tanto tempo assim, porque eu lembro que nós temos uma amizade aqui fora da Câmara, churrascos, enfim, encontros, e tu sempre contavas, eu tenho histórias das conversas roubadas aí, eu tenho escutado, eu volto e meia, sento lá, escrevo e tal, mas isso vinha de anos, assim, eu pensava, daqui a pouco deve ser um diário lá, alguma coisa que o Elvio tem, até que um dia eu vou colocar em livro e tal, e aqui tem uma edição muito bacana. Eu tive que deixar o livro aberto para fazer a leitura de início, mas ele tem até um barbantezinho, ó. Eu até vou fazer aqui o processo todo como tem que ser, ó. Nós recebemos o livro amarradinho. E aí depois, para fazer a leitura, ó, você carrega o livro devidamente amarradinho, nossa produção está pegando aí, e depois, quando quer fazer a leitura, basicamente puxa aqui, está o livro, e até esse barbante funciona como um marca-página no decorrer da leitura, tanto para cima quanto para baixo. Ele é todo artesanal. Antes de, já misturando os assuntos, como que foi a ideia de fazer também um livro todo artesanal? Ele tem aqui uma capa grossa, depois ele tem um papel que também com uma certa densidade, ele é bom de folhear e ele é todo costurado, de fora a dentro. Como que foi fazer essa edição toda artesanal, chegando aí a 200 edições? Fábio, é o seguinte, eu tenho observado aqui em Caxias, pelo menos, né, que boa parte dos escritores usam o recurso do Financiarte, né, enfim, leis de incentivo à cultura para produzir seus livros. E talvez em função disso muitos tenham feito às vezes 1000 exemplares, né? Eu acho que a média é 1000 exemplares, né? E infelizmente nós não temos público ainda para consumo tão grande, um número tão expressivo de livros. E aí uma boa parte dos escritores acabam vendendo 30, 40, 50 exemplares, né? E a gente eu converso com outros escritores e o pessoal diz, eu fico com as caixas de livro lá, se atrapalhando lá em casa. Uns estão embaixo da cama, atrás da porta, né? E aí eu fico pensando, por que não começar a experimentar, fazer pequenas tiragens, né? Até formar público,
quando esse escritor já tiver um público maior, aí então buscar fazer tiragens maiores, né? Aí ocorre que as pequenas tiragens nas gráficas convencionais ficam muito caras, né? Tu vai fazer 100 exemplares numa gráfica convencional, é inviável financeiramente, é muito caro. E aí tem essa possibilidade, né? A Heloísa, minha esposa, a Leonora Zamboni, minha comadre, elas trabalham com encadernação, né? Fizeram um curso, se especializaram para isso. E aí um dia eu disse, por que a gente não faz uma coisa em encadernação manual? Né? Fazer uma pequena tiragem, né? E incentivar também, de repente, outras produções. Às vezes um livro de poesia, a gente sabe que infelizmente vai ter pouco consumo. Né? E se a pessoa não é uma figura conhecida, o consumo é menor ainda. Né? E aí isso nos permite, digamos, até na questão da apresentação, que a gente falou do barbante ali para amarrar, né? Então, todas essas concepções aí, busquei o apoio da Copiel, por exemplo, da farmácia do IPAM, que são parceiras nisso aí, de fazer, olha, eu quero um papel que seja de madeira de reflorestamento. Esse papel branco tem as características, né? Que é o manuseio ambientalmente correto, o papel craft é um papel reciclado, né? Ele é costurado à mão, enfim, ele segue todos esses padrões, né? A capa foi desenhada pela Heloísa com nanquim, né? À mão também. Heloísa, tua esposa. Minha esposa, né? Então, ele tem esses diferenciais, né? E a princípio eu ia fazer 80 exemplares, né? E inclusive ia numerar eles, né? Com negócio de coleção. Aí, eu conversando com algumas pessoas, mas me reserva uns 2 para mim, me reserva não sei o que. Aí comecei a fazer essas reservas. Tens uma certa reputação, Elvio. E aí já foi, quando eu vi, não, vou ter que fazer 200. 80 seriam poucos mesmo. E aí, o que ocorre? Não sei se farei outros ainda nesse... Porque assim, ó, quando eu passei o material para o Germano Veirich, nosso amigo Germano, que é o revisor, que faz a revisão para mim, né? Eu mandei, deu 34, porque esse livro tem 100 páginas, né? Ele deu 34 páginas dia 4, né? Formato ofício. E aí sobraram ainda umas 80 páginas. Né? Então eu teria, digamos, material para fazer mais 2. Teria material para produzir um livro de 300 páginas com conversa roubada, mas acho que 300 páginas ficaria muito maçante, né? A gente observa que as pessoas hoje, muitos querem uma leitura mais rápida, mais leve, mas que não tranca tanto, né? E aí, então, até eu optei por fazer nesse formato e alternando crônicas mais longas com crônicas mais curtas, como essa que tu leu, que é uma crônica bem curtinha. A propósito, eu li a crônica inteira já na abertura, para demonstrar que o livro é rápido de ler, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, uma crônica de 4 páginas, né, na sequência eu coloco uma de 1 página, né, ou meia página, porque para dar um respiro para o leitor. Eu não quero cansar o leitor, então eu li uma coisa mais longa, ele vai ler uma mais curtinha agora. Quando eu coloco uma de humor, na outra eu coloco a mais filosófica. Eu vou alternando os sentimentos também. Né? Então, como eu tinha bastante crônica, né, eu pude fazer essa escolha. E todas entraram aqui, alguma coisa ficou de fora? Tem mais, como eu te falei, aí tem 34 páginas de formato A4. Eu tenho mais umas 80 que não está... Eu teria mais 2 ou 3 livros desses prontos, né? Mas não sei se sigo esse formato, vou esperar um pouco para ver. Talvez eu faça tudo num volume só. Outra vez eu faça 2, 3 iguais, depois eu faço uma caixinha para... Enfim, ainda não... Seria legal. Não defini. Seria interessante. Criar como se fosse uma série, né? Porque a resposta que eu estou tendo... Porque se tu juntares penso eu aqui, uma quantidade muito densa de crônicas, aí vai parecer um livrão, assim, um volume. Aí sai da proposta, que é o fácil manuseio, que é a leitura rápida. Não, e assim, ó, até incentivar o pessoal a ler mais, né, cara? Porque tem alguns que são... As pessoas me perguntam assim, tá, mas isso aconteceu mesmo, né? Eu vou dizer que sim, cara. Talvez não exatamente como está descrito no livro, né? Mas todas elas, eu não posso dar o nome das pessoas, porque algumas situações seriam muito, né? Enfim, não ficaria legal. Mas todas elas aconteceram,
né? De alguma forma ou de outra aconteceram. Aconteceram. Mas tu deste uma, como é que se diz, uma rebuscada, uma enfeitada, uma complementada. A gente sempre teve isso. A gente, como é que é? O cara diz como é que é, eu aumento, mas não invento, né? A essência tá real. Tá ali, né? Eu não sei, inclusive tiveram alguns amigos meus que quando foram no lançamento, eles me perguntaram assim, Folheando o livro já se identificaram. eu não tenho nenhum, tu não pegou nenhuma conversa minha para colocar nesse livro. Eu digo, não sei, cara, tu vai ter que ler para ver, né? Vai ter que ler para ver. Mas, por exemplo, a primeira história, a primeira crônica, que é Assalto no Ônibus, né? Essa história, essa pessoa me contou, acho que há uns 10 anos atrás. Ela é muito boa e razoavelmente forte. Porque ela inverte, né? Ela tem no final ela tem, né? Ela dá uma, e aí tem uma questão de estereótipo, né? De preconceitos, né? Por que ela desconfia daquele rapaz que entra no ônibus, né? Pela aparência, porque achou que o cara estava com cheiro de maconha. Não, e também tem o lado de que a mulher seria frágil e aceitaria o assalto numa boa. A reação dela é inesperada. Também, né? também. Ele é quase um conto, na verdade, né? Por esse conflito que dá no... Mas, enfim, é uma pessoa amiga minha. E um desfecho inesperado. Amiga minha, amiga até hoje, né? Eu tenho certeza que quando ela lê, ela vai lembrar, porque ela que me contou essa história, né? Então, a essência é essa, assim, ó, é mais ou menos como jornalista. Tá? Jornalista não existe off para jornalista, né, cara? Ah, não, saiu... O cara contou para jornalista, bom, não tem off, né? Mas como que tu fizeste para não perderes o fio da meada? Nós estamos tratando aí de um intervalo de pelo menos 10 anos entre o primeiro feeling teu de que, eu acho que essas conversas de bares ou as histórias que me contam podem render um livro. Isso ficou sendo maturado e recebendo a incorporação de outras histórias. Como não perder isso? Aí tu criaste um hábito de que, pintou uma história que eu achei legal, então eu vou anotar. Porque imagino que fazer um livro inteiro de cabeça é complicado. Sim. Assim, ó, eu confesso que teve um período que eu estava meio que viciado, né? Eu estava quase, assim, perseguindo as pessoas na rua para roubar a história, entendeu? Tipo, pegar o celular, fingir que eu estou numa ligação ou coisa para parar do lado, né? Ou fingir que estou amarrando cadarços para parar ao lado de alguém que está olhando uma vitrine para pegar a conversa das pessoas. Em semáforo também, as pessoas param, estão conversando, eu paro do lado. E aí eu digo, não, peraí, porque eu estou ficando viciado nisso, eu vou parar. Aconteceu de tu seres flagrado, tipo assim, a pessoa desconfiada. Teve algumas situações, né, que tu fica ali do lado. Tu fica ali do lado e bom, mas aí é o seguinte, né, Fábio? Tem coisas que se tu não anotar logo, tu vai esquecer. Exato. Né? Tu vai esquecer. E tem lugares que são muito... Por exemplo, tem um lugar que dá muita conversa, muito pra gente ouvir, e é supermercado. Né? Supermercado deve ter umas... Café, bar... Bar é o supermercado, né? Tem uma muito boa aqui, que é saideira. A saideira, e até contrariando o senso comum, né? Porque a saideira, geralmente, é quando o sujeito está num bar lá, e, enfim... E janta, e já tomou 4, 5, 6 rodadas de cerveja, daqui a pouco, não, pedir a saideira, vai embora. Mas não é essa. Não é essa saideira. Não é essa a saideira que está aqui e tal. O menino flagra lá uma conversa de 2 amantes do supermercado, enfim. Claro, o leitor vai ter que acompanhar melhor. E aí fica aquela história, o marido está desconfiando e tal. Aí o amante disse para a mulher, não, então vamos fazer a saideira hoje. Aí o menino escuta e vai questionar a mãe. Mãe, o que é uma saideira? E aí a mãe fica toda embaraçada para explicar o que seria uma saideira, né? Sim, não, e essa história foi interessante porque eu fiquei olhando a cena, entendeu? E a mulher me deu uma olhada meio atravessada, entendeu? Porque, tipo assim, porra, o guri tá me fazendo uma pergunta muito inconveniente aqui, né? E esse cara fica aqui, né, urubuzando ali o negócio, né? Então, tem essas situações de... E tem umas situações que, assim, ó, eu fui aconselhado pelo Germano, pelo revisor, em todos os lugares o que eu pudesse manter o nome original, né, do personagem, porque as pessoas se identificam, enfim, né? Algumas até eu mantive. Tem algumas histórias que tu vê que está citado aí, o Bar Copacabana, o Zarabatana, não sei o quê, são os lugares que, quando a história não compromete a reputação do lugar, digamos assim,
eu mantinha o nome. Que são ambientes familiares, sobretudo para quem é de Caxias do Sul, né? Exato. Então, quando tu tem a referência, é melhor, tu identifica, aí tu consegue imaginar a cena. E aquele que não é também vai acabar fazendo uma transposição por similitude. Mas aqui na minha cidade tem um bar parecido. Sim. Mas teve alguns que eu tive que mudar o nome, entendeu? Por exemplo, assim, tem um no elevador, que é Tietando no Elevador, tá? É um político muito conhecido em Caxias, né? Um político tradicional. Eu comecei a descrever, eu quase entrego o cara, né? Mas, assim, populista, tradicional, daquele jeito, né? E encontra um músico no elevador, e aí, como tem outras pessoas no elevador, o cara, como todo bom político, o cara quer se fazer um pouco, né? Política é meio pavão, né? Então, aí o cara quer meio que mostrar para as outras pessoas como ele é bem relacionado com aquele artista, né? Então ele começa a elogiar o cara, mas ele erra tudo, né? Para começar, ele erra o nome do cara, né? Ele erra a música que ele gosta, que não é do cara, não é dele. O cara, não, mas não é minha, né? Não, mas eu ouço o programa todos os dias na Rádio São Francisco, não é na São Francisco, é na Caxias, né? Ou seja, ele errou tudo, ele não sabia nada do cara, mas ele queria mostrar que sabia. Queria se mostrar íntimo. E aí gera uma situação cômica, entendeu? Porque eu estava dentro do elevador com os caras, eu não sei se eu vou dar risada, né? O que eu faço, né? Porque... Cara, provavelmente tu também conhecias o político. Conhecia os dois, e não né? querias debochar do cara. Conhecia os dois, né? Mas ficava aquela situação assim de, mas o cara, ele podia ficar quieto, né? Porque ele não acerta um, ele continua tentando mostrar que conhece, né? Que, enfim. Então, são essas situações que, do dia a dia, assim, tu tá no lugar e daqui a pouco parece que a história vem para ti, né? É uma coisa meio maluca, assim. Eu não sei se é porque eu que fico prestando atenção, né? Segundo a minha mãe, isso é fofoca. No meu tempo, isso era fofoca. Tu fica prestando atenção na conversa dos outros e fica contando para os outros. Mas todo ser humano é um pouco fofoqueiro, né? Tem curiosidade, enfim. Zélvio, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar um tempo na abordagem aqui de conversas roubadas, coletânea de crônicas que é a pauta do nosso Café com Letras, e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o meu amigo o escritor Elvio Gonçalves. Eu vou pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento. Podem ser dicas de clássicos, autores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando agora precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Fábio, poderia citar alguns clássicos, mas eu quero ficar mais num gaúcho, né? Num gaúcho que penso que seja deveria ser mais conhecido e mais reconhecido, né? Chama Sérgio Faraco, né? Um gaúcho do Alegrete. Excelente contista, né? Contista. É considerado pelos literários, pela crítica literária especializada hoje, como o maior contista brasileiro, né? E, de fato, ele é um grande contista, é uma pessoa que tem uma capacidade de narrar uma história, situações muito simples, muito cotidianas, né? E fazer com que tu perceba coisas que a gente não percebe no dia a dia, parece que a gente passa batido por elas, né? E eu tenho essa mania eu gosto às vezes de sair para caminhar e às vezes eu levo um livro comigo sempre, né? Então, uma caminhada, paro em algum lugar e esses livros têm me acompanhado muito, né? O Sérgio Faraco, e eu recomendo assim para quem gosta de textos curtos, né? Mas textos curtos como tem um escritor que faz uma comparação, eu não me lembro exatamente quem é agora, que diz que o romance tu ganha por pontos, né? O romance vence por pontos, né? E a crônica e o conto especificamente vence por nocaute, né? Então, essa capacidade de sintetizar, né? Sim, é mais direto, né? Sintetizar. No teu caso aqui, tu vais direto ao ponto, né? E o Sérgio Faraco, então fica aqui a recomendação, né? Eu poderia falar de Hemingway, que é excelente contista também, de outros clássicos, mas eu prefiro ficar mais um aqui da terra, né? E pedir ao nosso telespectador, nosso leitor, enfim, que se tiver a oportunidade de adquirir, Sérgio Faraco é uma boa opção de leitura. Elvio, nós não tratamos aqui de uma figura importante também na tua obra, que é o Hernani Carraro. Ele que se responsabilizou pelas ilustrações e pela diagramação. O livro tem algumas ilustrações, como, por exemplo,
Aqui a crônica é grande, mas não é 2. Eu achei uma ilustração muito legal. Do rapazinho ali embaixo e o sujeito só olhando de cima a baixo, assim, o que esse sujeito quer brigar comigo e tal. Eu até vou ler um trechinho aqui. Era um fim de tarde de sábado e com a desculpa de assistir a um jogo da seleção, fui com alguns amigos tomar umas cervejas no bar do Luizão. O bar estava quase cheio e o burburinho dos clientes, contumazes frequentadores da casa como eu, enchia o ambiente. De repente, uma coisa inusitada puxou o olhar de todos para a porta. Um anão entrou no boteco. Acho que, assim como eu, ninguém tinha visto um anão num bar, nenhum tão pequeno como aquele. E por aí vai se desdobrando a história. E aí aqui nós temos a ilustração do anãozinho ali tentando puxar briga no bar. Aquele jargão popular é grande, mas não é 2. Nós falamos também de cena do ônibus. Aqui tem uma cena do ônibus que é um menino tentando ler um livro e uma senhora de físico avantajado senta ao lado dele e ainda dorme roncando. Então aqui tem toda a imagem dele praticamente atolado no banco dele e a senhora ocupando praticamente um banco e meio aqui dentro do ônibus. Como é que foi esse entrosamento com o Hernani para casarem as ilustrações com o próprio texto, né? E porque a ilustração também torna um pouco mais engraçada a história, que naturalmente já é. O Hernani conhecia, então, esses textos, assim como tu, né? Conhecia os textos, algumas coisas que eu publicava no Facebook, Instagram, enfim. E faz muito tempo que ele insiste para me publicar. Tu tem que publicar, tu tem que publicar, tu tem que publicar, né? Alguns amigos vinham sempre pedindo. E aí ele disse, olha, se tu publicar, eu te dou as ilustrações, eu faço a gravação para ti de graça, não cobro nada, não sei o quê, mas tu tem que fazer. Né? Aí, bom, de tanto insistir, eu disse, não, então eu vou fazer. Aí fiz e digo, não, agora tu escolhe aquelas crônicas que tu quer ilustrar. Essa do bar, do É Grande, mas não é 2, eu não vou te dizer quem é, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso e tenho certeza que tu vai descobrir quem é. É um bar conhecido, né, que fica na área central da cidade, um proprietário grandalhão, né, e onde as pessoas costumam assistir jogo de futebol, enfim. Mas ele não autorizou, né, que a gente desse o nome do bar, tanto que nós tivemos que mudar, porque originalmente o nome do bar não era Bar do Luizão, né? Originalmente também a ilustração mudou. Esse sujeito não era careca e nem tinha barba, ele era... Enfim. E essa é uma das situações que a gente lamenta, porque a gente gostaria de dar o nome do local e o nome do personagem, porque fica mais engraçado quando as pessoas conhecem. Né? A história fica mais engraçada. Que foi o dia que o anão chegou lá e desafiou o cara, chamou o cara para briga, né? O cara grandalhão, enfim, chamou o cara para briga e ele, enfim, teoricamente amarelou para o anão, né? Então, e aí por isso que o anão provocava, dizia, não, tu é grande, não é 2, eu sou pequeno, mas não sou meio, né? Enfim, mas são essas conversas que às vezes você está no bar e a coisa meio que surge, meio que, né? Sim, meio que... E aí, o que é difícil para mim nisso, né? Assim, o grande desafio é tu narrar a história sem tu julgar ela, né? Sem tu falar, esse aqui está errado, esse aqui está errado, esse aqui está certo. Né? É tu apenas narrar, sem fazer o julgamento, deixar que Isso é muito difícil, porque tu tem o teu juízo de valor, né? Às vezes tu não quer te posicionar diante daquela situação, tá acontecendo uma injustiça ali, né? Aí tu narra, e, às vezes a forma de tu narrar, tu já tem uma tendência a dar a tua opinião que ali tem uma injustiça, né? E para mim isso foi o mais difícil. Né? Às vezes tem algumas que eu meio que escorrego e já estou colocando meu juízo de valor, né? Mas é muito difícil tu ser apenas narrador, né? E claro, assim, ó, embora tem uma ali, por exemplo, Bate-Pandeiro, que é uma que eu acho que é mais filosófica, né? Tem umas que não são tão engraçadas, que a ideia não é que seja engraçada, mas que vale a pena pela reflexão que elas podem provocar, né? Que é um sujeito que prefere bater um pandeiro imaginário do que tocar num pandeiro de verdade, porque acha que aquele de verdade não é tão bom quanto aquele que ele tem na mão, né?
Então, essa coisa de que, às vezes, talvez... Abstração, né? O teu mundo paralelo, né, o teu mundo imaginário é melhor que o mundo real. Né? Quase todos os nossos mundos são. Então, tem essa ideia de provocar essa reflexão também. Mas por que, na maioria das vezes, a situação é engraçada? Porque, geralmente, eu acho que o que chama a atenção da gente quando está na rua é uma situação engraçada. Né? Porque, às vezes, uma situação mais filosófica... Que até começa engraçada e pode ganhar outros componentes, mas começa engraçada. Exato. É que, assim, ó, se é uma situação que seja mais filosófica, mais tu pensar, ela não vai te chamar a atenção de cara. Né? Mas tu vê uma cena meio cômica e tu para olhar. Claro. Né? Tem uma máxima do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala que é um excelente, para mim, o melhor cronista, né, hoje, cara, bem lembrado fantástico. Também, já que estamos falando de crônica. Ele tem uma que é o popular, né? O popular é um sujeito que ele está em todas as cenas, né? Aconteceu um acidente na esquina, o popular está lá assistindo. E geralmente a eles, né, no caso a mídia, jornalistas, sempre se referem como popular. Segundo os populares, aconteceu tal coisa. Ou seja, e geralmente está lá para ver, não necessariamente para ajudar. Não para ajudar. Quer ver. Não, o popular não ajuda, o popular olha. Ele quer ver. E aí ele fala assim, e o popular nunca é entrevistado, porque o popular vê a entrevista do outro, entendeu? O popular, então, ele mantém esse distanciamento. Né? Então, ele faz essa brincadeira com o cronista, que o cronista é o popular. Ele não tem nome, né? É o anônimo. Tanto é o cara assim, segundo um popular, né? Bom, mas esse popular que foi entrevistado não é o popular é o outro que está olhando esse cara sendo entrevistado. Exato. Então, essa brincadeira de ser o popular, né? Que não tem nome, que fica meio... que não se compromete, que nem diz, não se envolve, que no momento que tu te envolve, tu deixa de ser neutro, né? Tu deixa de ser o narrador, tu passa a ser um protagonista. Tu transitas aqui num entremeio disso aí. Em dado momento tu está só narrando, mas também tem um pouco de juízo de valor do narrador. Exato. Não, tem histórias que são comigo. Exato. Né? Tem histórias que até estão na primeira pessoa. Exatamente. Né? Eu estava em tal lugar quando eu vi tal coisa. Por exemplo, aquela Meu Filho Pedro. Quer dizer, sim. Por um acaso eu te conheço, sei que tu tens um filho chamado Pedro. Sim. Não precisei trocar o nome. Essa ali está bem claro, né? Que é uma história contigo, com teu filho, enfim. Não, tem umas histórias que são assim, ó, que são... Não vou dizer ridículo, assim, mas ali é da diferença do livro e do filme, né? Sim. Que a propósito, foi a crônica que eu usei para abrir o programa. Porque é meio senso comum, né? Então, tem uma história do... Tem uma que é numa queijaria aqui da cidade, conhecidíssima, que eu chego para comprar queijo, enfim, presunto, essas coisas, como todo mundo no final de semana, pegar uma copa, alguma coisa, e tem um sujeito na minha frente, que é o cara que vai comprar a copa, né? Então, é uma coisa tão trivial, né? Tão trivial. Mas fica aquela diferença entre light e gordo, se é magro. Não, eu não quero que seja gordo, mas também não quero light. Mas eu quero uma gorda, mas que seja magra. Aí eu digo, pô, vai um pouquinho. Eu quero uma gorda que seja magra, não dá, né, velho? Então, essas coisas de como nós... e a gente não percebe, de repente, a gente está fazendo isso também. Claro. Né? De não saber, às vezes, explicar numa situação, né, exatamente o que tu quer exatamente, né? Então, são essas... Não precisa ser um grande episódio, né? Um episódio trivial, né? Tem uma crônica ali, no meio do livro, que é a Manifestação, que foi escrita em 2013, né? 2013. Essa seria, digamos, a mais ficcional dela, né? Mas não ficcional, não ficção. Por quê? Porque, de fato, tudo aquilo aconteceu, né? O que eu fiz ali foi colocar esses dois personagens. Eu acho que foi a única crônica, né, em que os personagens, digamos, não são reais, né? Embora todos os fatos narrados ali são reais, aconteceram, os personagens que conduzem, que é o Sidão e o Artêmio, não são reais, né? Que são as primeiras manifestações de 2013, né? Quando não se sabia exatamente que rumo ia tomar aquilo, ela não tinha, digamos, um direcionamento. Ah, claro. Né? Que começou ali como não vai ter Copa, né? O movimento não vai ter Copa. Teve o movimento contra aumento das passagens de ônibus. Das passagens de ônibus. Não são só 20 centavos. E aí vem não vai ter Copa. E aí juntou todos aqueles grupos a ponto de, numa manifestação, tu ter punk, né? Tu ter
pessoal LGBTQI, na mesma manifestação, grupos diferentes, tribos diferentes, né? Tem o pessoal da Esquadrilha da Fumaça, né, que ele fala, né, que de repente até o cara deve ter fumado lá uns cigarros diferentes no meio da manifestação. Quer dizer, então teve todas aquelas tribos juntas, né? Muito plural, né? Muito plural, é. E aí, qual é a ideia? A ideia ali foi justamente a colocar essa coisa da pluralidade e de como essa dificuldade que nós temos de conviver com elas, né? Porque dentro da mesma manifestação, esses dois personagens vão transitar por grupos diferentes, serão hostilizados por um grupo, aceitos por outro, né? Precisa haver um respeito, né? Então, talvez essa tenha sido, digamos assim, aquela com que eu somei tudo que eu tinha visto na rua, nas manifestações na rua, na mídia, né? Nas redes sociais, juntei todas essas informações e aí tenha colocado esse... Então, embora seja uma ficção, não tão ficcional assim, né? Bem, Elvio, quando o entrevistado é bom, o tempo voa. A nossa equipe foi fazendo sinal e eu praticamente não acreditava que o tempo estava passando tanto assim. E são muitas as histórias aqui. Eu acredito que, de modo geral, nós tentamos aqui traçar um panorama e dar uma noção para as pessoas que nos acompanham neste momento e, em última análise, provocá-las para que leiam um livro, que está muito bom, inclusive. Então, ficam, assim, breves segundos para a tua despedida, digamos assim. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, né, pela nossa conversa, por essa oportunidade de conversar com o telespectador e dizer que o livro ele se encontra à venda na hortagráfica.com.br, né? É uma loja virtual que é do meu filho Pedro, né? Onde meus livros são comercializados. Esse livro, especificamente esse livro, todos os demais livros que eu tenho, que são 4, enfim, né? Todos os demais livros que eu tenho estão nas livrarias, né? Esse não vai para a livraria, inclusive essa é uma proposta dele, não ir para a livraria, né? É um livro que está sendo comercializado nas muitas feiras que estão acontecendo na nossa cidade, na Feira da Maesa, na Feira dos Capuchinhos, na Feira de São Peregrino, porque essas são as duas artesãs que confeccionaram o livro, que estão levando o livro para essas feiras como literatura e como um produto de artesanato, né? Como literatura artesanal também, né? Construída, colhendo depoimento das pessoas da comunidade e depois estamos devolvendo para a comunidade através dessas feiras comunitárias. Então, essa é uma proposta diferente. Quem quiser pode adquirir o livro nessas feiras ou no site, né, da Hortagráfica. A propósito, ele foi confeccionado por artesãs, né? Isso, por artesãs. Isso é importante destacar. Exatamente. Totalmente manual, feito à mão mesmo. Exatamente. Então, muito obrigado, Elvio. Tá bom, eu agradeço. Acabamos de conversar, então, com meu amigo escritor Elvio Gonçalves, ele que nos brindou aqui com a coletânea de crônicas Conversas Roubadas, obra que também conta com ilustrações de Hernani Carraro e que foi pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.